Boa noite, povo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Boa noite, bom dia, uma boa tarde para você. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu tenho certeza que o céu, ele vai falar grandemente ao seu coração. Tenho certeza que Deus, ele vai, louvado seja Deus, trazer uma palavra de conforto, de ânimo. Amém. E juntos estamos aqui para adorar ao Senhor e glorificar. Louvado seja Deus por esta oportunidade, porque Ele vive, porque Ele reina. Para quem não conhece, aqui é meu sobrinho Abraãozinho. Ele vai nos ajudar adorando, intercedendo, porque a Bíblia vem dizer que o reino dos céus é das crianças, né? E quão bom é que nós venhamos a criar os nossos no caminho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus para todos sempre. Eu te convido a adorar. Se você souber o louvor, louve com a gente. Enquanto você louva, Deus ele vai trabalhando na sua casa, Deus ele vai trabalhando na sua vida. E se você não souber, preste atenção na letra deste louvor, porque os céus vai falar grandemente contigo. Glória a Jesus. O vento não me derrubou, o medo não me parou. A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei, nem vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepara, tem novidades chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido, enquanto você adora. E aqui Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de ti. Sobrevivi Adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti.
desistir, Deus cuida de mim. Oh, aleluia, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti, Ele cuida. Essa é a certeza que nós temos. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família e de tudo aquilo que leva o seu nome. Tenha certeza que Deus, Ele cuida, trazendo sempre o infinitamente mais. Louvado seja Deus para todos sempre, porque Ele pode todas as coisas. Ele vive, Ele reina na minha casa, na sua casa. Tenha certeza que Deus, Ele está cuidando de tudo. Eu glorifico ao Senhor, porque em tudo Ele é bom e Ele faz acontecer na minha e na sua vida. Ele é cuidador, sim. Ele cuida de tudo aquilo que é meu e que é teu. Porque na verdade, nem é meu e nem é teu. Tudo permanece sendo dele. E é por isso que ele tem esse cuidado. A Bíblia vem dizer que Deus, ele é um Deus zeloso. E só é zeloso quem sabe cuidar. E Deus, ele cuida muito bem de tudo aquilo que ele mesmo criou, de tudo aquilo que ele estabeleceu, de tudo aquilo que ele formou. E eu trouxe esse louvor por intermédio dos céus, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu só me lembrei um verso desse louvor e o Espírito Santo ministrou. Ele veio dizer que ele cuida de você enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você confia, enquanto você glorifica. Ele traz, aleluia, aquilo que você precisa, aquilo que você, aleluia, tem almejado, tem colocado diante do altar do Senhor. Ele tem cuidado, porque você, aleluia, tem adorado. E quando te perguntarem como você sobreviveu, como você passou, louvado seja o nome do Senhor, você vai responder: eu sobrevivi adorando, eu sobrevivi confiando, eu sobrevivi porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. E assim Deus, ele veio falar para você por intermédio desta palavra. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo número 6. Louvado seja o nome de Cristo. E nós vamos começar a ler a partir do verso de número 20. Eu quero louvar a Deus pela vida do Abraão, pela vida da minha irmã Márcia, que estava aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, intercedendo e louvando conosco. Que os céus continuem abençoando poderosamente. Porque a uns Deus deu o dom de louvar, a outros de pregar, a outros de ajudar. E assim a obra do Senhor, ela não para, porque todos fazemos parte de um só corpo e a cabeça desse corpo é Cristo. E todos nós temos um lugar estabelecido por Ele no reino dos céus. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 6. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre, porque até aqui Ele tem cuidado de mim. E mais uma vez eu declaro que Ele tem, aleluia, a maravilha do céu para a minha vida e para você. 2 Samuel, capítulo de número 6. E nós vamos ler a partir do verso de número 20, que diz assim: voltando Davi para casa, para abençoar sua família, louvado seja Deus, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e dos seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar de seu pai ou de qualquer outro da sua família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrei e me rebaixei, louvado seja Deus, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, pois serei honrado por esses escravos que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre, porque Ele vive, porque Ele reina na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, na minha história e na sua história, pois a palavra vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus é o arquiteto do universo. Sendo Deus arquiteto, Ele é projetista, assim, tudo que Deus Ele faz, Ele tem um projeto maravilhoso e não tem sido diferente comigo e contigo. Por isso creia que a última palavra vem do céu sobre mim e sobre você. É Ele que assina o decreto de vitória, é Ele que assina o alvará, o louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero glorificar a Ele por esta palavra. A Bíblia vem dizer lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6, nós começamos a ler a partir do verso de número 20,
Mas se nós voltarmos um pouco lá para o versículo de número 1, nós vamos ver, louvado seja Deus, que a arca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela retorna para Jerusalém. A Bíblia vem dizer, louvado seja Cristo, que durante um tempo a arca do Senhor, o que simbolizava a presença de Deus, foi tomado pelo povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, inimigo. E a Bíblia vem dizer que os filisteus levaram a arca do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que quando Davi começou a reinar, Davi ele entendia que a arca teria que estar em Jerusalém, porque a arca simbolizava a presença de Cristo. E Deus vem dizer que a arca precisa estar em mim e em você. A Bíblia diz que Davi ele não quer reinar sem a presença de Cristo, e Davi então resolve buscar a arca. E nós vamos ver que no contexto da história acontece algumas coisas, pelo que a Bíblia vem dizer que pela primeira vez que Davi foi buscar a arca, a Bíblia nos diz que Davi então coloca em uma carroça, e a Bíblia nos diz que a carroça tomba e um homem por nome de Uzá é fulminado porque ele tenta segurar a arca. E a Bíblia vem dizer que a arca estava sendo conduzida de maneira errada, porque Deus tinha deixado os levitas, louvado seja Deus, para que carregasse a arca no ombro e não em carroça, porque a presença de Deus não pode ser carregada por intermédio de outra coisa, a não ser por intermédio da minha vida e por intermédio da sua. Foi por isso que Deus veio dizer a Salomão, louvado seja Deus, que ele não habitava em templos feitos por mãos humanas, mas Deus ele habitava em templos feitos por mão dele próprio. É por isso que a presença de Deus é sobre mim e sobre você. Porque apesar de Deus ele não habitar em templos feitos por mãos humanas, ele habita no templo feito pela própria mão dele. E é por isso que a presença de Deus é sobre mim e é sobre ti. Então a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que mediante todo este fato, onde a Bíblia relata, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a presença do Senhor ali, que não poderia ser tocada de forma incorreta. A Bíblia diz que um homem é fulminado. Então Davi decide deixar a arca do Senhor na casa de um homem por nome chamado Obed-edom. E a Bíblia diz que então a arca do Senhor passa 3 meses na casa daquele homem e Deus abençoa ele de forma sobrenatural, de forma que a notícia chega no palácio de Davi. Davi então resolve buscar a arca de novo. E a Bíblia vem dizer que então Davi agora dessa vez ele faz as coisas da maneira correta. Ele, louvado seja Deus, ele veste um traje de linho. Davi ele leva os levitas e ele traz a arca do Senhor. E Deus está dizendo que não se carrega a presença dele de qualquer jeito. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar. Davi ele tinha uma boa intenção em buscar a presença do Senhor, mas até para buscar a presença do Senhor, nós temos que entender que nós precisamos estar debaixo dos princípios. E a Bíblia vem dizer que então quando Davi resolve buscar de novo a arca do Senhor, porque ele tinha deixado na casa de um homem chamado Obed-edom, aí a Bíblia vem dizer, foi onde nós começamos a ler aqui o versículo de número 20, diz assim, voltando Davi para casa depois do quê? Depois de ter ido buscar a arca, depois de ter ido buscar a presença, louvado seja Deus. Aí a Bíblia vem dizer que Davi está voltando para casa para abençoar a sua família, mas a Bíblia vem dizer que durante aquele cenário, existe ali uma mulher por nome de Mical. Mical era filha de Saul, era filha do antigo rei. E a Bíblia vem dizer que então Mical, por ser filha de rei, Mical ela não concorda pela atitude de Davi estar louvando, de Davi estar adorando no meio do povo, de Davi estar celebrando a entrada da arca em Jerusalém. E muitas das vezes é assim, tem pessoas que não concordam. A forma como você louva, a forma como você adora, a forma como você vive a sua vida. E Deus vem dizer para mim e para você que nós não devemos dar ouvido a Mical. A Bíblia vem dizer que Davi, ele entra em Jerusalém louvando, mas alguém se incomoda. Tem gente que tem se incomodado pelo simples fato de você crer, pelo simples fato de você adorar, pelo simples fato de você passar guerra, louvado seja Deus, e você continuar glorificando. Como é que pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus? Mical, ela não se conformava por Davi ser um rei, e Davi está no meio do povo, adorando a Deus. Ela achava que Davi tinha que se diferenciar. Mas Deus não chamou a mim e a você para nós nos acharmos melhores do que ninguém. A Bíblia diz que Deus constituiu Davi com um reinado, mas não foi para Davi, louvado seja Deus, se exaltar. E então a Bíblia vem dizer que então Mical, ela critica. E você vai encontrar vários Micais por aí. Aí eu vou na palavra que está lá no Novo Testamento, onde Mical se levantaram quando o cego Bartimeu clamou.
Você vai ver Mical em várias trajetórias da Bíblia. Você vai ver Mical lá no livro de Neemias, onde a Bíblia vem dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Neemias estava ali edificando muros e apareceu Mical. Apareceu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Sambalate e Tobias, para dizer que o muro que Neemias estava edificando, se uma raposa passasse, destruía. E Deus vem dizer para você que aquilo que você tem feito perante o Senhor, aquilo que tem incomodado, aquilo que as pessoas não têm dado crédito, continue fazendo. Não se importe com a opinião de Mical. A Bíblia vem dizer que Mical era filha do antigo rei. E ela casou, louvado seja Deus, com Davi, porque foi uma promessa que Saul tinha feito. Mas Saul tinha feito essa promessa não foi apenas por querer honrar Davi. Ele queria levar Davi a uma emboscada. Mas a Bíblia vem dizer que em tudo Deus era com Davi. E Deus vem dizer para mim e para você que o que importa é Deus se alegrar com aquilo que Ele quer de você. A Bíblia nos diz, e diz assim: voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas a Bíblia vem dizer que Davi responde algo sobrenatural. E diz assim, versículo de número 21. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. E a Bíblia vem dizer que então Davi ele responde: não foi para o povo, não foi louvado seja o nome do Senhor Jesus para você, Mical, foi para o Senhor. E é preciso eu e você entendermos que nós precisamos sim celebrar, precisamos sim glorificar o nome do Senhor Jesus. Não importa quem esteja presente, porque a Bíblia vem dizer que se nós negarmos o Senhor, Ele nos negará diante do Pai. Quantas das vezes nós deixamos de dar um glória a Deus, um graças a Deus, um obrigada, meu Deus, na frente das pessoas, por achar o que é que elas vão achar, o que é que vão pensar. Muitas das vezes você está em uma repartição pública, muitas das vezes você está no comércio, muitas das vezes você vai no mercado, você vai numa padaria, você vai em vários lugares. Deus, Ele te dá um livramento. Deus, Ele te dá ali uma força. Muitas das vezes você não teria nem a força de chegar em determinado local. Muitas das vezes você recebe uma vitória. E aqui Deus ele vem falar para mim e para você: seja como Davi. Glorifique, exalte o meu nome. Ainda que tenha Mical por perto, ainda que Mical não entenda, ainda que Mical não queira que você faça aquilo que é o certo. Sabe por que Davi estava celebrando? Porque a presença do Senhor estava entrando em Jerusalém. Davi entendia que o reinado dele iria ser abençoado. Mas Mical estava de longe. Mical estava observando e Mical não tinha o discernimento. E Deus vem dizer para você: não deixe aquelas pessoas que não têm o discernimento daquilo que eu tenho contigo travar a sua adoração, travar a sua oração, travar a sua forma de agradecer. Se você sentir vontade de adorar, se você sentir vontade de louvar em algum lugar, louve. Se você sentir vontade de dar um glória a Deus, dê. Se você sentir vontade de deixar uma palavra, deixe. A Bíblia vem dizer que Mical, ela não gostou. Tem gente que não vai gostar. Nem Jesus agradou a todo mundo, não é eu e você que vamos agradar. E a Bíblia diz assim para mim e para você: louvado seja Deus, que Davi, ele responde: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que me escolheu. Por isso você não deve satisfação para Mical. Você não deve satisfação para quem não quer ver, aleluia, a sua vitória. Mical, ela deveria estar contente, mas ela não estava. Ela deveria torcer, mas ela não estava torcendo. Ela deveria entender, mas ela não entendeu. E Deus vem dizer para você: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em lugar do seu pai, olha o que Davi fala: em lugar do seu pai ou de qualquer outro da sua família, Deus me escolheu. E nós devemos glorificar ao Senhor todos os dias, porque Deus me escolheu e Deus te escolheu. É uma honra ser escolhido pelo céu. É uma honra você poder louvar a Deus. É uma honra você ter voz para adorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas não têm a oportunidade de louvar porque tem algum problema, tem algum déficit. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nas cordas vocais. Mas você tem a voz. E a Bíblia vem dizer que tudo que tem fôlego louve a Deus. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor.
E a Bíblia diz assim para mim e para você: quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. E o versículo de número 22. Aqui vem um ensinamento para mim e para você. Que Davi, mesmo tendo sido constituído como rei, a Bíblia vem dizer que ele diz assim: e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Davi estava dizendo assim: e me rebaixarei. Se você está achando que eu estou glorificando, se você está achando que eu estou entrando em Jerusalém louvando, se você está achando que eu estou me misturando com o povo, eu me humilharei ainda mais. Eu me rebaixarei ainda mais. Sabe por quê? Porque grandioso é o Senhor, porque soberano é o Senhor. Então Davi, ele fala para Mical: olha, eu entrei louvando, eu entrei celebrando. Mas por intermédio dessas suas palavras eu vou dizer uma coisa para você: eu me humilharei ainda mais, eu me rebaixarei ainda mais na presença do Senhor. Eu me humilharei aos meus próprios olhos. Sabe o que Davi estava querendo dizer? Eu me humilharei aos meus próprios olhos. Eu não sou nada sem Jesus. Eu preciso do Senhor a todo tempo. Se não fosse Ele, eu não seria rei. Se não fosse Ele, Mical, você nem aqui casada comigo estava. E Mical não entendia isso. Mas não deixe que Mical barre a sua adoração. Mical, ela pode vir de muitas formas. Mical, ela pode vir por intermédio de uma situação. Mical pode vir por intermédio da vida de alguém. Louvado seja Deus. Em qualquer área da sua vida, Mical, ela pode vir. Mas Deus está dizendo: se humilha ainda mais, se rebaixa ainda mais na minha presença. Se humilha os seus próprios olhos. E a Bíblia vem dizer que Davi então diz assim: mas serei honrado por esses escravos que você mencionou. Sabe aquelas pessoas que as pessoas não querem ver você andando? Porque elas acham que não são dignas de andar com você, que você deveria escolher melhor. E Deus está dizendo assim para mim, para você, que Ele não vê como o homem vê. Muitas das vezes tem pessoas que escolhem as pessoas de melhores influências. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que Davi, ele não estava se importando em estar perante o rei de tal cidade ou de tal província. Não, Davi estava perante o povo que Deus, aleluia, tinha entregado a ele para tomar conta. E muitas das vezes as pessoas querem que você desdenhe, que você faça pouco caso. E Deus, Ele não quer. Deus, Ele não me coloque, não te coloque em nenhum lugar para eu e você nos acharmos melhores do que ninguém. Davi estava como rei, porque Deus tinha escolhido. Davi estava ali para liderar, porque Deus o tinha constituído. Mas isso não o fazia melhor do que aquele povo que estava ali, também celebrando e louvando ao Senhor. E Davi se junta à multidão. E aqui vai uma grande lição para mim e para você. Porque a Bíblia vem dizer que Davi, ele diz: e me rebaixarei ainda mais. Depois que Mical fala tudo aquilo, ele diz assim: foi perante o Senhor que eu me derramei. E sabe de uma coisa, Davi? Eu me rebaixarei ainda mais. Eu me humilharei na presença do Senhor ainda mais. Porque foi Ele quem me constituiu. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono de tudo. E Deus vem dizer para mim e para você: não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Sabe quando você quer fazer alguma coisa? Isso não vai só para o louvor e adoração, não. Isso vai para a minha vida e vai para a sua, em todas as áreas. Muitas das vezes você quer investir, você quer abrir um negócio. Muitas das vezes você quer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estudar algo que alguém nunca estudou da sua família. E aí você ouve que nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Não abre e sai não, porque não vai dar certo. E Deus está dizendo: não ouça, Mical, me coloque na frente, se humilhe na minha presença. Consagre os teus planos a mim e eles serão bem-sucedidos. Mical, ela não queria. Ela não queria prosperidade. Sabe por quê? Porque a presença simboliza a prosperidade. E prosperidade é diferente de riqueza. Prosperidade é quando você vai bem em todas as áreas da sua vida. E as pessoas confundem uma coisa com a outra. Porque acha que o prosperar é simplesmente o ter dinheiro. Quem foi que disse que quem tem dinheiro é próspero? Oh, aleluia. Quem tem dinheiro é bem financeiramente, mas será que está bem na saúde? Louvado seja Deus. Será que está bem? Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus na vida espiritual? Será que está bem com o Senhor? Será que está bem com a sua casa, com a sua família? E Davi, ele entendia que ele precisava estar bem com a presença de Deus. Porque se ele não estivesse bem com a presença do Senhor Jesus, não adiantava reinado, não adiantava povo que Deus tinha entregado nas suas mãos.
E Deus vem dizer para mim e para você que sempre vai haver um Mical. A escolha é minha e sua. Assim como Davi escolheu continuar e ainda mais adorando e servindo e exaltando o Senhor, a escolha é minha e sua. Porque Mical não vai poder parar, louvado seja Deus, a tua boca. Mical não vai poder parar, louvado seja Deus, você de acreditar no seu sonho. Mical não vai poder parar você de crer que Deus ele pode. Mical não parou o louvor de Davi. Mical não parou a adoração, a celebração de Davi. Mical, ela até tentou. E Deus vem dizer para mim e para você que tem gente que tem até tentado. Que tem se colocado na brecha para o adversário, sim. Porque a Bíblia diz que quem não é contra o Senhor espalha. Tem gente que se coloca na brecha para ser usado pelo adversário. Tenta te humilhar, tenta te abater, tenta te entristecer. Tenta até dizer coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para te denegrir. Mas os céus ele vê tudo. Enquanto Davi estava criticando, oh, aleluia, oh, glória a Deus, perdão. Enquanto Mical estava criticando, Davi estava adorando. Enquanto tem Mical aí te criticando, meu irmão, adore. Enquanto tem Mical aí te criticando, minha irmã, adore. Glorifica o Senhor que enquanto você adora, Deus ele cuida da sua casa, como foi mencionado no louvor. Não deixe que essa crítica, louvado seja Deus. E diz assim, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: é muito fácil estar de longe, esperando para criticar. A Bíblia vem dizer que Mical saiu. Mical, ela não acompanhou a trajetória. Mical, ela não sabe as lutas que você passou, que você enfrentou. Mical, ela não estava lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a carroça tombou, quando Davi teve que deixar a arca, louvado seja Deus, na casa de Obed-edom. Mas Mical, ela estava quando a arca chegou para criticar. E muitas das vezes é assim. Quando você recebe uma vitória, tem gente que diz que foi sorte. Quando você recebe uma vitória, tem gente que diz, olha ali, foi pura sorte. Não. Ninguém viu as suas lutas. Ninguém viu as suas batalhas, ninguém viu você acordando cedo, ninguém viu você se esforçando. É muito fácil ver a medalha, mas ver as quedas são poucos. E Deus está dizendo para mim e para você que assim como ele estava contemplando a alegria de Davi entrando em Jerusalém com a arca, ele tem contemplado. Mesmo quando você, louvado seja Deus, é criticado. E você continua adorando, você continua louvando. Mesmo quando você muitas das vezes não tem força. Mesmo quando você está ferido, mesmo quando você está abatido. E aparece um Mical para tentar tirar a celebração da tua boca. E Deus vem dizer, não permita. Não permita que essa situação, Mical pode ser uma situação, pode ser, louvado seja Deus, uma dificuldade na vida financeira. Pode ser de várias situações. Não deixe que o Mical aí da sua vida tire a celebração, a adoração dos seus lábios. Porque essa celebração que vem do fundo do coração que agrada a Jesus. A Bíblia vem dizer lá no livro de Jó, no capítulo 42, louvado seja Deus, que Jó estava na maior prova da sua vida, mas ele abre a boca e diz algo sobrenatural. Ele diz assim, bem sei eu que tudo o Senhor pode. E eu sei que do trono o Senhor se levantará. Jó, ele tinha certeza que em algum momento Deus ele ia se levantar do trono. Jó, ele tinha certeza que em algum momento aquela prova ia acabar. Por isso Jó adorava. Jó tinha certeza que ele não estava sozinho. Por isso Jó clamava. E ele faz uma declaração. Ele diz, bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Davi celebrava porque Davi sabia de onde Deus tinha tirado ele. Pode ser que as pessoas não entendam porque você celebra. Porque muitas das vezes você está passando por luta, está passando por prova, mas você está adorando ao Senhor.
Você está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor pode. Deus, eu sei que o Senhor faz. Aí vem Mical de lá para cá para querer acusar, para querer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, abater a sua fé. E Deus está dizendo: responde a ela como Davi respondeu. Me humilharei ainda mais, clamarei ainda mais, buscarei a face do Senhor ainda mais. Porque eu sei quem eu era e eu sei de quem Deus ele me formou. Davi está dizendo assim quando ele diz para ela: olha, dentre a casa do seu pai tinha herdeiros. Tinha seu pai também que reinava, mas Deus me escolheu. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não era ninguém. Eu era alguém que estava no pasto de trás das malhadas e eu fui escolhido. Talvez não entendam porque você celebra a Deus. Mas Deus vem dizer que Ele sabe e Ele entende. Eu quero deixar essa palavra para sua meditação. Está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6. Nós começamos a ler a partir do verso de número 20. E a palavra diz assim, no verso de número 22, que Davi, ele exclama assim: e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Sabe o que é alguém se humilhar aos seus próprios olhos? É a pessoa reconhecer que ele nada pode, que ele nada faz, que ele nada é, mas que o Deus que ele serve é tudo. E quando nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, tenha certeza, aí a Bíblia vem dizer, no versículo de número 23 diz assim: e até o dia da sua morte, olha que forte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. A Bíblia diz que Mical, ela recebeu uma sentença, porque ela não desonrou apenas o seu esposo, que era Davi, mas ela desonrou a Deus. Ela desonrou a presença de Deus que estava na vida de Davi. E Deus vem dizer que todo Mical que tentar te criticar porque você tem adorado, porque você tem louvado, a Bíblia diz que recebe uma sentença. E você acha mesmo que Davi iria querer aquela sentença para Mical? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mical era sua esposa. Consequentemente, louvado seja Deus, Davi ele queria filhos. Mas a Bíblia vem dizer que por Mical não ter honrado a Deus. Ô meu irmão, tem gente que não honra, não é você não. Tem gente que não honra, não é a mim não, é a Deus. Que está na minha vida, que está na sua. Oh, louvado é Jesus. Tem muita gente criticado, debochado, zumbado, mas Deus ele é fiel para fazer o infinitamente mais. E assim como Deus deu resposta a Mical da vida de Davi, ele vem dizer para você que ele também vai dar uma resposta para Mical da sua vida. Creia nessa palavra, medite, está lá no livro de 2 Samuel, capítulo número 6. Nós começamos a ler a partir do verso de número 20. Eu quero deixar essa palavra para sua meditação. Que os céus continuem te abençoando, te fortalecendo, fazendo resplandecer sobre ti a paz. Se você sentiu a presença de Cristo por intermédio desta palavra, compartilha aí, deixa teu like para que assim os céus ele possa chegar em determinados corações que eu não tenho como alcançar, mas que você, louvado seja Deus, tem. Eu agradeço a você que é novo por aqui, você que já é de casa, louvado seja Deus, receba a paz de Cristo Jesus, um abraço na presença do Senhor, que os céus ele te fortaleça. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que tem deixado a palavra do Senhor entrar na sua vida por intermédio da minha vida, que os céus ele possa te recompensar e te retribuir, e que assim seja a presença do Senhor contigo como tem sido também comigo. Que Deus ele continue te sustentando, te fortalecendo, e lembre-se sempre, glorifica que ele cuida, exalta que ele cuida, louve a ele que ele cuida. Ele cuida de você, ele cuida de mim, cuida da sua casa, cuida da sua família. A paz do Senhor Jesus é sempre motivo de alegria. Deixo uma palavra do céu para a sua vida. Eu sempre relato aqui que sempre que eu não gravo é porque eu não pude, mas os céus ele tem contemplado as orações pela sua vida. Tenha certeza que eu não tenho esquecido de interceder por você que é inscrito aqui no canal, por você que tem me ajudado a fazer a obra. Vocês estão sempre nas minhas orações. Que os céus abençoe, receba força, receba graça, receba ânimo por intermédio dessa palavra, e não deixe Mical te calar.
Deus abençoe poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.